Hoje vamos falar sobre oratória. Scientia bene dicenti, a ciência do bem dizer. Você quer aprender como falar bem, como expressar-se de maneira correta, mediante um discurso, seja acadêmico, numa conversa. Então, nesse vídeo você vai aprender a como se comunicar. Então, se você gostou do tema, deixe seu like, se inscreva no canal. Você pode estar participando nos comentários, comentando aquilo que você quer aprender. Aqui nós somos uma comunidade de aprendizagem. Aqui você vai aprender filosofia, você vai aprender oratória, escrita científica, você vai aprender também algumas coisas que diz respeito à própria internet. Então, com o nosso conhecimento, nós vamos partilhar com vocês, e esse canal é justamente esse meio de partilhar um pouco de conhecimento. Se você gostou também, se inscreva no canal. Oratória é a ciência do bem dizer. Scientia bene dicenti. É a nossa capacidade de saber se comunicar, dizer as informações, os argumentos de maneira clara e precisa. A retórica é a arte de exprimir-se pela palavra, isto é, a arte de expressar-se, a forma como nós nos expressamos em público. E aí, gente, muitas pessoas têm medo de falar em público, às vezes dá um branco, não sabe, tá falando e se perde, ou às vezes começa a falar de uma coisa e depois está falando de outra, depois não sabe nem mais o que está falando. Então, a oratória é justamente essa área de estudo que vai te ajudar a falar de maneira organizada, a falar de maneira sistemática, a remover, sobretudo, os medos. É preciso entender que o problema é uma estrutura mental que nós criamos, porque o público é simplesmente um público. Depende da maneira como eu reajo diante do público. Então é preciso trabalhar a mente. O problema é uma estrutura mental. Quando você elimina essa estrutura, você consegue se expressar de maneira tranquila, porque você vê no público simplesmente o público, que é aquilo que se manifesta. Então, vamos para, de maneira bem didática, 3 meios de se comunicar bem, de persuadir as pessoas. Primeiro, os derivados do caráter do orador, que é o ethos. Então, a pessoa que fala, ela tem que falar com uma espécie de caráter, com uma organização. A isso que vem também o modo de vestir, o modo de portar, a questão também do modo de fala. Você não vai falar rápido, não vai falar também muito devagar, não vai falar muito lerdo, porque as pessoas vão enjoar. Imagina, eu estou aqui falando, dando uma aula, eu estou falando, vou imitar, tá, gente? Me dê licença. Você está falando aqui, tá? Meus caros alunos, estou aqui. Isso vai dar sono, cara. Pelo amor de Deus, vai dar sono. Ou quando não, a pessoa está falando enrolado. Meus caros alunos, a pessoa não vai entender. Você tem que saber passar de maneira equilibrada, o justo meio, o equilíbrio, para que a pessoa entenda. Perfeito? Segundo passo, os derivados da emoção despertada no ouvinte, que é o patos. Então, você vai perceber, ou seja, o orador ele tem que ter essa perspicácia de falar, de saber se comunicar com quem eu falo, qual o público que está me ouvindo, como eu devo me expressar e como eu devo atingir esse público. Quais são as dores que o público tem? Por exemplo, eu sou um professor de oratória, então qual a dor que eu exploro? No caso, a dor, pessoas que não sabem se comunicar bem. Então eu tenho que despertar a emoção em você que está me ouvindo. E por isso, que já tenho conhecimento sobre isso, eu falo dessa forma, porque isso faz com que você desperte emoção para o aprendizado de oratória. Porque o conhecimento, ele liberta, como diz o nosso grande Paulo Freire. Terceiro passo, os derivados de argumentos verdadeiros ou prováveis, que é o logos. O logos é a capacidade racional do indivíduo, ou seja, primeira questão ética, o ethos.
A capacidade do orador de se portar eticamente, de se estruturar, de saber com o público com o qual ele está se comunicando, saber se comunicar segundo a emoção que ele quer passar, que se ele quer, qual a dor que ele quer resolver. Se ele está falando é para resolver algum problema. Então, qual o problema que ele quer resolver? Qual a emoção que ele quer despertar no seu ouvinte? Em terceiro, é o logos, ou seja, a capacidade racional, estrutura lógico-argumentativa do discurso. Ou seja, você vai estruturar o argumento para que as pessoas saibam aquilo que você está falando. Porque eu não posso estar falando de oratória e estar dando uma aula de escrita. Você está falando de oratória, então. O que é oratória? Oratória é a ciência do bem dizer. Como falar bem? Dei os 3 passos. Depois eu vou dizer qual é a parte de um discurso. Então, vejam que o meu discurso ele tem uma estrutura lógico-argumentativa. Percebam que, ao mesmo tempo que eu ensino, eu estou usando deste ensino para expressar a minha ideia, meu argumento. Nisso também está presente a arte da oratória. As partes do discurso. A introdução, ou proêmio, latim. Na introdução, você pode usar tanto uma narração, quanto uma prova, quanto um epílogo. Você vai introduzir aquela pessoa que está te ouvindo no assunto. Assim como na escrita, você tem que situar aquela pessoa que está te ouvindo no assunto que você está falando. Ou seja, quando eu iniciei a minha fala, eu falei sobre a oratória. Então eu tenho que introduzir você que está me assistindo, que é a oratória. Então é a narração. Eu vou mostrar, introduzir você dentro do conteúdo abordado. Segundo, a inventio, ou descoberta. Inventio, invenção, descoberta. Você vai começando a desvelar o conteúdo. Ou seja, você fez a introdução, agora você vai desvelar, você vai começar a tirar o véu daquilo que você está falando. E a pessoa vai escutar e vai começar a perceber que você está falando, o sentido daquilo. Vai começar a reter aquele conhecimento. Está falando de oratória, a ciência do bem dizer. Então, para falar bem, eu preciso desses 3 passos, que é o ethos, o pathos e o logos. Você está aprendendo, eu estou desvelando, eu estou realizando um inventio. Terceiro, dispositio, ou seja, você vai arranjar. Dispositio é a disposição daquilo que você vai falar. Você tem que estruturar. Você tem que dar corpo àquilo que você está falando. Aquilo que eu estou fazendo também. Estou dando corpo à minha fala. Eu organizei numa tríade, agora tem as partes do discurso. Então eu estou realizando o dispositio, estou argumentando. Estou colocando os argumentos de maneira disposta, organizada. E aí, gente, tem outro passo que é a elocutio. Elocutio, ou descoberta da expressão de cada ideia. Ou seja, cada ideia ela está elucidada, está organizada em uma parte. Então eu vou elucidar isso, eu vou colocar de maneira clara e evidente. Então eu vou expor o estudo daquilo que eu fiz de maneira lógica, de maneira clara, de maneira simples. Porque para você entender se uma pessoa ela sabe do assunto, é se ela consegue falar ele de maneira simples. Se a pessoa dificulta demais, é porque ela pode não ter muito conhecimento sobre isso. Então, a pessoa que consegue passar o conteúdo de maneira tranquila, serena, que você consegue aprender, é porque de fato ela aprendeu sobre aquele conteúdo. Logo depois, temos a memória ou memorização do discurso. Você tem que discursar de maneira lógica, como eu estou falando, tá? E você tem que também, entre esse discurso, estar colocando o leitor ou também o ouvinte, aquele que está ouvindo, lendo, que serve tanto também para a escrita. Você tem que fazer com que ele memorize o discurso enquanto você fale. Ou seja, você tem que fazer, no caso, a anamnese. Terminou o primeiro tópico do seu discurso.
faça uma anamnese, ou seja, faça um resumo. Sobre o primeiro discurso, nós abordávamos sobre oratória, que era dividido em 3 passos. Ethos, pathos, logos. Nós devemos ficar com isso. Ethos significa dizer a questão ética do discurso, como você deve se portar. Pathos, a questão da emoção que você vai despertar na pessoa. E logos, a capacidade de você raciocinar e colocar esse argumento de maneira racional para aquela pessoa que está te escutando. Então aí eu fiz o resumo. Vejam como eu fiz a anamnese do discurso. Então, fiz a introdução, proêmio, desvelei os argumentos, vivência, disposício, organizei, e aí o elocúcio eu sistematizei as ideias, e a memória eu voltei, fiz a anamnese, para que a pessoa que está me ouvindo, ela entenda aquilo que eu estou falando. Então você precisa repetir. A mãe do estudo é a repetição. Quanto mais você repete algo, você se torna mais, diria, perfeito naquilo que você está fazendo. Por último, pronunciatio, a pronunciação, a apresentação do discurso. Quando você tem todos esses tópicos sistematizados, você consegue ter a sua pronúncia, a sua fala organizada. Então veja como o processo do discurso ele é organizado. Então a oratória, gente, ela é uma área de estudo que é preciso nós estarmos nos aprofundando, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa aprender. Então, se você quiser também continuar esse conteúdo de oratória aqui no canal, você pode comentar aqui, eu vou continuar a trazer mais conteúdos, tá bom? Temos também conteúdo em leitura inteligente, que é o método VWFA. Temos que não vou falar tudo porque senão vai tirar a surpresa, né? Temos o método TSAC de escrita. Então, para tudo se tem um método. E nós temos esses métodos. Se vocês quiserem, eu posso trazer isso para vocês. Então comentem aqui, deixem seu joinha, se inscrevam no canal, que nós vamos trazer para vocês conteúdos de qualidade, aquilo que diz respeito à questão da oratória, da escrita, filosofia. Então, se você quer se desenvolver, você está no lugar certo. Eu me chamo Pedro Henrique, agradeço a sua audiência e nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.